Bora desatar nó? Quero começar a nossa conversa compartilhando com você um fragmento da minha história, que vai servir de exemplo para a nossa conversa de hoje. Quando eu era jovem, eu era muito insegura. Eu sentia assim que tinha uma divisão dentro de mim quando eu era guria. Dentro de mim, eu tinha uma sensação de que eu era inteira, eu era maravilhosa, firme, forte. Mas aqui fora, no contato com o mundo, ah, era muita insegurança. E mesmo quando eu tinha que tomar decisões assim bem simples, sei lá, até mesmo qual roupa que eu vou vestir para ir num evento, numa festa, eu sempre me sentia dividida, como se eu vivesse num mundo onde só existisse a minha pessoa, eu saberia decidir isso. Mas, como a gente vive num mundo cheio de gente ao nosso entorno, eu não confiava na minha decisão. E eu sempre ia procurar alguém próximo para poder me dizer o que fazer. Ai, quando eu me lembro disso, uau, eu tenho vontade de me abraçar, porque aquela insegurança que eu sentia, ela não era real, não era uma condição verdadeira, era só uma dificuldade de abrir todo o meu universo interno e permitir que ele transbordasse para o mundo. Porque olha só, aquela Laura firme estava ali dentro, abafada, guardada, escondida, mas sempre existiu. Mas eu só consegui compreender isso ao longo da vida, né? Com muito processo de autoconhecimento, terapia, estudo, nananana, e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quantas vezes você se sentiu paralisada diante de uma decisão simples e, e achou de verdade que precisava procurar uma opinião do lado de fora, uma opinião de um parceiro, de uma amiga, de um familiar, até mesmo dos livros. Quantas vezes você se sentiu paralisada nessa situação? E deixou de confiar em você? Ah, aposto que sim. A gente vive isso e eu vou sempre lembrar que a gente vive numa sociedade, numa cultura que nos desqualifica, nós mulheres nos coloca sempre num lugar em segundo plano, como se a gente valesse menos, como se a gente tivesse menos capacidade, como se a gente fosse superficial, como se a gente não tivesse autoridade para cuidar da nossa vida e tomar nossas decisões. Quantas vezes não só você achou que a opinião do outro seria muito melhor do que confiar em si mesma, e também quantas vezes você se viu numa situação de que o outro não acreditou que você era capaz de decidir. Ah, isso não é mole não, né? Pois é. E quando eu me lembro, esse fragmento que eu te contei sobre a minha vida é apenas um, assim, simplesinho. Mas eu vivi muitos outros. Eu vivi muitos outros, e quando eu fico pensando nisso, é, me vem a ideia assim, como a sociedade, que é patriarcal sim, é machista sim, a gente precisa reconhecer isso e não ter medo da palavra, como essa nossa sociedade patriarcal, machista, nos ensina que nós não temos capacidade de gerenciar a nossa vida, como se a gente sempre precisasse de uma autoridade masculina ao nosso lado para direcionar ou validar. Entende, minha linda? Então, assim, não se sinta culpada se você se percebe paralisada diante de decisões simples. Mas, quando eu digo isso para você, eu também não estou dizendo, deixa a vida me levar. Não, não é isso. Não se sinta culpada, mas não esquece que você precisa mudar o rumo dessa história. E a nossa conversa aqui é um compromisso que eu tenho com você para nós, aqui.
desenvolvermos esse espaço reflexivo para despertar a consciência, porque a gente só muda aquilo que a gente de verdade toma consciência. Então, não tenha medo, não se martirize, mas não abra mão da sua responsabilidade sobre a apropriação de todas essas condições. Porque aí sim, você vai poder resgatar o acesso àquela essência abafada que te torna insegura para a tomada de decisões. Porque olha só, está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro. E você sabe, se por um instante você agora se conectar com o seu ser essencial, de verdade mesmo, não precisa nem me contar, só você com você mesmo. Se você se conectar com você, você vai saber que aí dentro existe uma potência firme, segura, capaz, que apenas se percebe abafada e que não encontra um caminho para transbordar no mundo. Faz esse exercício. Se quiser me contar, me conta, eu vou adorar. Mas se não quiser contar, está tudo bem. O importante é que você seja capaz de contar para si mesma. Não esconda de si mesma essa verdade essencial do autorreconhecimento da sua própria potência, porque está aí. Eu posso te garantir, eu tenho convicção, a potência esteve aí o tempo todo, mesmo quando você desacreditou de si mesma. É só uma muralha que separa aquilo que existe dentro de nós do que é possível transbordar para o mundo, certo? Tudo isso que a gente vive, tanto no contexto social, no contexto familiar, no contexto profissional, que vai construindo essa dinâmica de abafamento da sua essência, isso tudo vai criando um hábito. A gente vai se habituando a se sentir insegura. E na medida em que a gente vai se habituando dessa forma, vamos deixando de perceber os sinais de direcionamento intuitivo. Você sabe que tem muita mulher que já me perguntou, Laura, como é que eu sei que é uma intuição? Como eu identifico que algo é intuitivo? Então, minha linda, é isso. A gente se acostuma tanto com esse movimento natural de autodesvalorização que vai propagando mais e mais a experiência de insegurança que a gente perde a noção do que seja um sinal intuitivo. Porque o sinal vem, ele não é concreto, ele não é visível, é sentido sutilmente, o sinal intuitivo vem e a gente está tão acostumada a desacreditar em si mesma que o sinal vem e ele vai, passa. E a gente deixa ele passar. Mas ele sempre esteve ali. Sua essência sempre esteve ali. A gente só precisa, minha linda, tomar posse desse negócio para poder se conectar e trazer esse negócio para o mundo, trazer esse negócio para a vida, para que você possa ser a sua verdade, com todos os riscos. Por quê? Ser a sua verdade não tem nada a ver com ser perfeita, certo? E esse é uma grande casca de banana, né? Porque a gente imagina que ser a nossa verdade, ser a nossa essência, é atingir o nível de perfeição. Isso não acontece. Somos humanas, então a gente não está criando compromisso com perfeição, a gente está construindo compromisso de acesso a quem somos, com todas as nossas luzes e todas as nossas sombras. Mas na medida em que acessamos quem somos, nós construímos uma experiência de autenticidade. E aí vamos lidando com os desafios. Aparece uma sombra aqui, aparece uma questão ali, a gente vai elaborando, vai aprimorando, vai falhando, vai resgatando, recuperando, restaurando, mas a partir de um lugar de autenticidade.
Pensa comigo, a autoconfiança não é algo assim inato. Tem mulher que nasce com, tem mulher que nasce sem. Não. Pensa a autoconfiança como se fosse um músculo que precisa ser trabalhado para ser fortalecido. E o que, que acontece? A gente, em geral, espera que a autoconfiança aconteça, como se fosse uma mágica, para depois fazer uso dela. Mas é ao contrário, minha linda, muito ao contrário. Sabe aquele momento em que a gente ainda se sente temerosa? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que eu vou para cá, eu vou para lá? E que não está muito claro, a autoconfiança ainda não tá forte ali, disponível para o uso. É nesse momento de um certo estado de vulnerabilidade que você precisa se lançar ao risco. Ah, Laura, eu fico com medo. Tá bom, não tem problema nenhum. Pode ter medo. Mas isso não pode te impedir, não pode te paralisar. Por quê? Porque na medida em que você banca esse momento temeroso, esse momento de incerteza, e se lança a uma decisão, a uma ação, se lança, se arrisca. E, obviamente, que não de uma forma irresponsável, mas se arrisca, porque você ainda não tem a garantia do resultado, porque o resultado ainda não aconteceu, não está dado. Mas você se arrisca, você se lança, mesmo com essa medida de incerteza. E quando isso acontece, aí você experimenta uma sensação inenarrável, você já deve ter vivido isso também, de, de se perceber capaz, de se perceber corajosa, de se perceber bancando as suas escolhas, mesmo correndo o risco de descobrir mais à frente, poxa, eu acho que eu podia ter ido para um outro lado. E aí você vai ajustando a sua rota. Mas essa experiência de, mesmo diante da incerteza, você se lançar, vai te gerar a experiência fundamental para que a autoconfiança possa se estabelecer como elemento vivo, disponível para você fazer uso na sua vida. Então, não espera a autoconfiança cair do céu, porque ela não cai. Ela é efeito de uma coragem de se lançar ao risco de forma responsável. Renascer e recuperar a sua autoridade significa aprender a diminuir o ruído externo e aumentar a escuta de si mesma com mais nitidez, com mais lucidez e com mais respeito. Puxa esse fio. Aliás, nós vamos continuar puxando 5 fios para poder organizar essa confiança em si mesma. Preparada para receber as perguntas de cada fio da nossa conversa de hoje? Essas perguntas eu sugiro que você leve, anota e leve para os seus momentos de reflexão, quando você está aí no seu momento, você com você mesma, no final da tarde, tomando um cafezinho. Abre espaço, minha linda, para você poder conversar com a sua mente, o seu coração, conversar com a sua essência. É muito importante que você possa construir o hábito de estar junto com você, elaborando um espaço de escuta interna. Então, anota essas perguntas para cada fio. Não precisa responder nada agora, mas leva contigo. É como se fosse um direcionador para você poder elaborar o caminho para confiar em si mesma. Primeiro fio, a origem da desconfiança. Em que momento você começou a acreditar que a opinião do outro é mais importante do que escutar a sua própria percepção sobre as questões da sua vida? Quem te convenceu de que, mesmo errando a partir da opinião do outro, ainda vale mais do que confiar no risco de você acertar seguindo a sua própria opinião? Segundo fio, o resgate da autoridade. O
que aconteceria se você, da próxima vez que se deparasse com uma questão, com uma decisão, você fizesse uma pausa e se perguntasse: o que a mulher que habita em mim decidiria sobre isso se não tivesse que dar satisfação a absolutamente ninguém neste mundo? Por que será que nós temos tanto medo de assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas? Ah, porque é isso, né? Quando priorizamos a opinião do outro, a decisão do outro, significa que nós estamos terceirizando a responsabilidade sobre as escolhas. Por que será que a gente tem tanto medo assim de assumir essa responsabilidade sobre as nossas escolhas? Terceiro fio, que vai te ajudar a pensar sobre o segundo fio, a bússola abafada. Nós fomos ensinadas, minha linda, a guiar nossas vidas pela lógica que faz sentido para o mundo e não para nós. E a sua intuição é exatamente a bússola interna que o mundo fez questão de te ensinar a esquecer, bloquear, abafar, faz de conta que não existe, que não é real. Entende, minha linda? Quando no segundo fio eu te questionei por que nós temos medo de assumir a responsabilidade sobre nossas escolhas? Pois é, então, a bússola abafada, né? Se o mundo me ensina a não confiar na minha bússola interna, então, assim, eu fico totalmente desconectada da possibilidade real de me responsabilizar pelas minhas escolhas, porque eu não tenho chão. Porque a intuição é um chão seguro, é um elemento que vai nutrir a minha autoconfiança. E se eu aprendi com o mundo, que assim, olha só, não, esquece, você não sabe, porque não é isso que em geral se diz para uma mulher? Não, você não sabe. Vamos enfraquecendo a nossa conexão com a intuição e, portanto, nos impossibilitando de atuar com responsabilidade sobre nossas escolhas. E isso ainda gera outro resultado, né? Porque aí o mundo vai dizer, tá vendo? Eu não disse? É, minha linda. Pegue esses fios e reflete sobre eles, porque a gente precisa ocupar o nosso lugar na história. Como você espera se sentir segura se você continuar usando apenas o mapa de outra pessoa? E vamos para o quarto fio, o exercício do ímpeto. A confiança, minha linda, ela não surge só depois que o medo desaparece. Ela surge, ela nasce, ela se desenvolve apesar do medo. Quando você banca as suas escolhas com todos os riscos incluídos. Quando você decide sustentar o primeiro passo, apenas o primeiro passo. Sustentou o primeiro passo. A autoconfiança se alimenta. Segue para o próximo passo. A autoconfiança se alimenta um pouco mais. É dessa forma que você nutre e faz uso da sua autoconfiança. É dessa forma que você exercita o seu movimento de iniciativa, de ímpeto, de tomar ação. Então, você vai juntando esse exercício do ímpeto com a constância, porque não é só uma vez, é se lançar. Nutriu a autoconfiança, se lança novamente, nutre mais um pouco, se lança novamente. É exatamente esse exercício do ímpeto associado à constância que vai construir a sua base de autoconfiança. E vamos ao nosso quinto e último fio da conversa de hoje, desatando o nó da dependência. Pensa comigo. Pedir a opinião de todo mundo é uma tentativa ilusória de diluir a culpa se alguma coisa der errado. Mas, quando você tenta fazer isso, você está diluindo a responsabilidade, porque não é sua, é do outro. Mas com isso, minha linda, vai também a força, dilui a força. Você abre mão da sua força.
Confia, minha linda, você tem todas as respostas. Você só precisa de silêncio para poder escutar. Confiar em si mesmo é como se fosse um processo de alfabetização. No início, a sua voz ela vem tímida, baixinha, quase como um sussurro. Mas a cada vez que você vai tomando suas decisões, confiando nesses primeiros fragmentos da sua voz interna, a sua voz vai ganhando corpo, vai ganhando espaço, até que ela se construa como um pilar de sustentação das suas decisões, das suas escolhas. É isso, minha linda. Pega essas perguntas que eu te ofereci para cada fio da nossa conversa e leva para os seus momentos de reflexão. E se essa conversa de hoje fez sentido para você, vai, deixa o seu like aqui, segue o canal, clica naquele sininho de notificações, porque assim, a conversa não acabou, ela continua. E você não precisa estar sozinha nesse processo de autoconhecimento, de autorresgate. A gente está aqui, juntinhas. Então, dá o like, segue o canal, clica no sininho de notificação e estaremos aqui conversando coisas importantes para que você possa se permitir a própria existência com autenticidade, com essência. Nada mais encantador nesta vida do que testemunhar o movimento de uma mulher que renasce para a própria vida. Eu fico encantada e eu imagino que você também. Menos perfeita, mais verdadeira. Eu te espero no próximo bordado.